ele que é da Elite Contabilidade, veio aqui dar umas orientaçõezinhas para você que está querendo aí iniciar o ano de 2018 com suas contas em dia. Boa noite, Arnaud, é um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Obrigada por ter vindo. Seja bem-vindo à TV União. Boa noite, é um prazer estar aqui, é uma honra. Vamos lá. Início do ano, muita gente pensa, vou entrar o ano de 2018 aí sem nenhuma dívida, vou deixar tudo em dia. Qual o segredo para isso? É muito simples, é uma receita básica. Basta a gente se planejar e ter muita disciplina para fazer com que o ano esteja dentro da sua previsibilidade. Agora, para se planejar, é fundamental que todos nós tenhamos a inspiração para saber o que quer fazer com o dinheiro, porque o dinheiro é um meio para que a gente conquiste alguns benefícios, alguns bônus da nossa vida. Certo, fala-se muito, acredito que a maior parte da população brasileira hoje sobrevive com um salário mínimo. Salário mínimo esse que nos últimos anos foi, o menor reajuste foi agora, este ano, né, R$17. Como se programar uma família, por exemplo, com 3, 4 pessoas, com um recurso desse dentro de casa, como se programar aí para viver? Arnaud diria assim. Isso é muito interessante. Você vai perceber que menos interessa o quanto que você ganha. O mais importante é o que você faz com o que você ganha. Exemplos disso eu tenho trabalhando comigo. Eu tenho a nossa colega lá do cafezinho, que ela está comprando o seu segundo imóvel, né? E a gente vê por aí afora pessoas que muitas vezes estão ganhando R$100 mil ou R$200 mil e vivem atoladas de dívidas. Então, é preciso que a gente desmistifique também este ponto, que é porque eu ganho pouco que eu tenho uma desorganização financeira. Não, desculpa. A desorganização financeira é algo que está ligado às suas crenças em relação ao dinheiro. E vamos falar o seguinte, muito se espera pelo tão famoso 13º salário. Aqui no estado a gente tem um problema aí de que muita gente ainda não recebeu, né? O pessoal aí do funcionalismo público estadual, mas para quem já recebeu, não é um dinheiro extra, né, Arnaud? Porque a gente tem aí um monte de impostos para pagar, IPTU, IPVA, escola de menino, material escolar. Então não é um dinheiro extra, é um dinheiro que vem para quitar essas contas, aliás, para reorganizar essas contas que chegam também junto com o 10º. Pode ser utilizado, né? Mas o melhor dos mundos seria a gente fazer uma programação tal, já contabilizando estes impostos que nós teremos que pagar sempre naqueles meses definidos. Então, se você tem a programação, de repente o 13º nem precisa ser utilizado para isso. Você pode utilizar o 13º para ser aplicado e fazer com que o dinheiro trabalhe por você, gerando uma fonte de renda passiva. Esta é a grande sacada que muita gente já descobriu através da disciplina e consegue fazer uma alavancagem financeira melhor em sua vida. Isso aí. Um assunto que eu acho que a gente não pode deixar passar aqui é a questão da inflação, que fechou aí o ano em 2,95%. Mas o povo quer saber aonde foi essa redução, porque reclama-se muito do preço de tudo, né? Você vai no supermercado hoje, você não traz a mesma coisa que você traria, por exemplo, há 2, 3 meses atrás. E em que ponto, em que setor da sociedade pode ser sentido essa queda, digamos assim, ou essa baixa inflação? Dá para a gente perceber um pouquinho só, né, através do supermercado, em alguns itens básicos. Todo mundo lembra o quanto que virou meme aí nas redes sociais, o preço do tomate, o preço do feijão, que tinha gente assaltando para levar um saco de feijão, não é verdade? Não, foi a safra que ajudou muito, não apenas a safra, mas nós tivemos verdadeiramente um elemento que mudou o jogo da inflação neste ano de 2017. Nós terminamos o ano com 2,95, abaixo do piso da meta de inflação. Isso dá um refrigério para toda a economia, para todas as famílias, porque foi exatamente nos alimentos. E alimento, todo mundo, todas as classes consomem, não é mesmo? Então, consequentemente, isto ajudou a diminuir o impacto, por exemplo, do combustível que subiu de uma forma extraordinária. O gás de cozinha está aí batendo pesado nas nossas famílias, mas que bom que a gente teve uma super safra, ou seja, um sinalizador que o país produzindo mais, os preços tendem a cair e aí dá um refrigério muito bom. E linkando esse assunto com as questões financeiras, é muito importante que a gente saiba que esses elementos da economia
não devem ser das nossas expectativas para que eles possam ser melhorados. A economia nós não temos como mudar, nós temos como mudar nossa programação dentro de casa. A inflação ajudou, mas nem sempre ela vai ajudar, não é mesmo? A gente está falando de um fator que ele pode ser percebido em uma classe social, digamos assim, mais baixa renda, digamos aquela pessoa que receba, por exemplo, um salário mínimo. Só que a gente teve um aumento aí mais ou menos de R$ 25 no preço do gás, onde tivemos um reajuste de apenas R$ 17 no salário mínimo. Nessa conta fecha. Se nós observarmos por esse prisma, não vai dar realmente a conexão que a gente gostaria, né? O preço do gás subiu de uma forma desastrosa, né? Lamentavelmente. O valor do salário mínimo subiu um pouquinho, acompanhando aí o reajuste baseado na inflação. Isso foi um cálculo técnico, né? E cabe às famílias saber que vai poder comprar mais frutas, legumes, verduras, grãos, mas vai ter que economizar um pouquinho no gás, tendo em vista que ele subiu aí de uma forma acima das expectativas. Agora, falando num contexto geral, num contexto nacional, o senhor acredita que essa crise financeira que é o discurso, né, dos gestores, tanto municipal, estadual, federal, a crise financeira, há jeito? Acredita que agora em 2018 essa situação possa ser amenizada? Qual a opinião do senhor em relação a isso? Primeiro, a gente tem que quebrar um paradigma. Existe um estudo publicado pela Harvard Business Review que mostra que as crises elas afetam em apenas 13% as organizações, sejam elas empresas ou sejam elas governamentais. 87% depende de gestão. Isto são estudos, não é o Arnaud que está falando. Portanto, é preciso que nós saibamos que a solução dos nossos problemas depende mais de nós mesmos, como administradores, como a dona de casa, do que da crise. Se bem que a crise ela é literalmente provocada pela má gestão dos nossos governantes, porque a política tem uma conexão direta com a economia. Então, é aquele velho ditado, o costume de casa vai à praça, né? Vai à praça. Então, senhores gestores, aquela medida que você adota para economizar na sua casa e gerir bem o dinheiro da sua casa, adote aí também nos poderes executivos, que vai fazer muita diferença na vida da sociedade. Perfeito, falou tudo, exatamente. Nós conversamos com Arnaud Marcolino, ele que é da Elite Consultores. Muito obrigada pela sua participação. Já Obrigado. Está convidada a retornar aqui em outras oportunidades e falarmos sobre esse assunto, como a gente está conversando ali nos bastidores, e realmente é um assunto muito amplo aí, né? Muito amplo, muito amplo. Obrigada, Arnaud. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra. Boa noite. Até mais.